Graça e paz, irmãos, amém? Graça e paz para você que está em casa, que está nos acompanhando pela internet. Convido os irmãos que estão aqui na igreja a abrirem as suas Bíblias. No provérbio de número 9. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, fazendo um favor para acompanhar conosco a leitura. Provérbios 9. Nós vamos ler o versículo 10. Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho diferente, nós não vamos ter o momento do louvor aqui com som, mas vamos ter o louvor do nosso coração a Deus. Se você encontrou já Provérbios 9, versículo 10, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Vamos continuar aqui o 11. Pois por seu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Até aqui. O que a palavra de Deus nos ensina com esses versículos é que quando nós seguimos o caminho da sabedoria e deixamos a insensatez de lado, os nossos dias serão prolongados. E se você observar com muita atenção, as pessoas insensatas, pode até parecer que elas vivem mais, mas elas não são felizes. Porém, aquele que busca a sabedoria do alto, aquele que busca a sabedoria do Senhor, ele alcança uma vida plena, ele alcança uma vida longa. Talvez você possa olhar assim, mas eu conheço pessoas insensatas que vivem mais. E a gente tem aquele ditado, vaso ruim não quebra. As pessoas gostam de falar. Mas de que adianta ser um vaso ruim que não quebra, mas não vive debaixo da sabedoria do Senhor? E para que a gente possa ser esse sábio, ter esse princípio da sabedoria, a gente tem que buscar dentro da palavra de Deus. É buscar o conhecimento que vem do Senhor, através da sua palavra. Amém? Convido vocês a se colocarem de pé para a gente fazer uma oração. E como eu disse, nesse momento a gente vai colocar o nosso louvor a Deus através da nossa boca, através da nossa oração. Você que está em casa também, eu te convido a fechar os seus olhos e se colocar na presença do Senhor nesse momento e agradecê-lo por esse dia. Senhor, nós nos entregamos, Pai, nesse momento a Ti, colocamos a nossa vida diante do Teu altar, entregamos, Deus, o nosso coração nas Tuas mãos, Pai. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir, Pai, a nossa adoração, Pai, ao Senhor. Não apenas com palavras, Pai, mas com as nossas atitudes, Senhor. Que isso, Senhor Deus, chegue até o Senhor como um aroma agradável, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos, Senhor Deus, nesse momento, na Tua presença, e te pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para ministrar sobre as nossas vidas, para falar ao nosso coração. Senhor Deus, tudo aquilo que fizemos que não te agradou, Pai, tudo aquilo, Pai, que nos distanciou do Senhor, que colocou barreiras entre o nosso relacionamento, Pai. No nome de Jesus, Pai, venha com a tua mão poderosa arrancar, Deus. Venha, Senhor Deus, quebrar esses muros, Pai, no nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor Deus, para que saibamos aonde temos que ir, Pai, onde buscar o Senhor corretamente. Senhor Deus, para que não venhamos a ser enganados, Pai. E, Senhor Deus, que toda a revelação da Tua palavra, Senhor Deus, seja colocada diante dos nossos olhos, no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que através da leitura da Tua palavra nós possamos crescer cada dia mais. Senhor Deus, ao ponto de que as pessoas, ao olhar para nós, Senhor Deus, sintam do Teu amor, sintam da Tua paz. Senhor Deus, é assim que nós te louvamos, Pai, é assim que nós te clamamos, Pai, nessa manhã de domingo. E que o Senhor se faça presente, Pai, aqui no nosso meio. Se faça presente, Pai, nas casas das pessoas que estarão assistindo, Senhor Deus, essa ministração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Só a perguntinha básica. Tem algum visitante hoje? Já são todos de casa? Muito bem. Eu vou fazer diferente hoje. A gente vai fazer o estudo da palavra e no final a gente faz o momento da oferta e os recados. O pastor Giovanni ele tem passado para vocês, nessas manhãs da nossa escola bíblica, sobre família, sobre casamento.
O último que ele fez domingo passado foi sobre os fundamentos de um lar abençoado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis de cada um no casamento. Essa parte de cada um no casamento, a função do homem, a função da mulher, vai ficar com o pastor Giovanni para a semana que vem. Porque a gente dividiu em duas partes aqui para poder fazer o nosso estudo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento como base da família. E muito tempo atrás, família era a base de tudo, vamos colocar assim, dentro da sociedade. Mas com o passar dos anos, muitas coisas foram acontecendo, muitas modificações foram acontecendo, e aí começaram a falar, não, o casamento não é mais a base da família. Ou vice-versa, a família também não é mais a base do casamento. Porque chegou a um tal ponto que casamento e família já tem mudado a forma como é vista. E isso prejudica, de certa forma, a vida das pessoas. Porque tudo aquilo que nós vamos colocar diferente do que o Senhor nosso Deus nos ensinou, começa a quebrar. Claro que há as suas exceções, a gente vai chegar nela também. O casamento, quando Deus criou, e Ele não criou o nome casamento. Quando eu fui pegar esse texto para estudar, eu falei, deixa eu ver qual que é a diferença do casamento, matrimônio, qual que veio antes, qual que veio depois. O que veio antes, na verdade, foi o matrimônio. E esse matrimônio, ele vem muito antes de qualquer cultura, vem muito antes de qualquer lei, vem muito antes do que qualquer homem ou mulher tenha pensado. Porque o matrimônio, ele foi instituído por Deus. Aí eu fui procurar o significado da palavra matrimônio. E aí eu achei assim, que o matrimônio, ele vem do latim. E ele é a junção de duas palavras, que é mater e monium. Mater é referente à mãe. E monium é referente a um ato formal ou ritual. E por que eles usavam essa palavra? Porque lá no passado, bem distante, bem distante, igual nas histórias de princesas e fadas que tem, bem distante, eles colocavam que quando uma mulher se casava, uma mulher se relacionava com um homem para ter o casamento, ela tinha que ter uma denominação social. Então as pessoas tinham que olhar para ela e falar, já não é mais uma mulher solteira. E aí eles colocavam esse nome, matrimônio, porque era a realização de um ato formal com aquela mulher. Agora ela era uma mulher casada e ela era responsável pelos seus filhos. Então a palavra matrimônio vem disso, ato formal ou ritual da mãe, da mulher. E por muito tempo ficou assim. A mulher era responsável pelos filhos e o homem responsável pelo sustento da casa. Mudou? Mudou. Se a gente for parar para analisar hoje, muitas casas, quem é responsável tanto pelos filhos quanto pelo sustento da casa é a mulher. E aí pelos mais diversas possibilidades que vai acontecendo para aquela mulher. Para ela ter que sustentar a casa, sustentar os seus filhos. Mas aquilo que Deus colocou dentro da Bíblia, colocou para mim, para você, para que a gente aprendesse, é que o homem era o responsável pelo sustento. Então, o homem que ia para o trabalho, ele que ia levantar o sustento daquela família, buscar o alimento para aquela família, e não só isso. Ia buscar também todo o ensinamento que Deus passava para os filhos. Mas quem era responsável pela formação dos filhos era a mulher. Mas percebe que tem que ser conjunto? Porque enquanto o homem, ele é o alicerce da casa, ele é que vai atrás do mantimento, tanto físico quanto espiritual, a mulher, a mãe, também é responsável por essa formação. Então não tem como a gente pensar numa família e pensar somente em um fazendo e o outro obedecendo. É um trabalho conjunto. E a sociedade muitas vezes quer traduzir isso de forma errada. Que o homem é o cabeça e a mulher é a submissa, que tem que ouvir, obedecer e não pode abrir a boca. Isso quem coloca é a sociedade.
É a cabeça de pessoas que não vão buscar através da palavra de Deus qual o real significado das suas funções. Mas casamento não é isso. Casamento é o trabalho de duas pessoas. Tanto que se a gente for pegar o significado da palavra casamento, ele só é um ato, ele só é um vínculo. Tanto que a gente costuma falar assim, quando eu vou comprar um carro financiado, é um casamento. Quando eu vou comprar uma casa financiada, é um casamento. Quando eu vou me relacionar com um amigo, é um casamento. Com um sócio, com quem quer que seja. Então, consegue entender, irmãos, o significado da palavra matrimônio e qual a diferença do significado da palavra casamento? Só que não tem como a gente separar os dois. Porque da mesma forma como a gente fala, comprei o carro e casei com aquele carro, ainda mais se for um carro ruim. O irmão, esqueci o nome do irmão. Isso, o Laércio. O irmão vai saber que tem uns carros que realmente, né, irmão? É um casamento. Você fica o resto da vida e não veja mais ele, porque tem uns carros que são bem difíceis de, de, de poder deixar passar para frente. Mas olha só, nesse sentido, sim, a gente pode falar, mas casamento não pode ser colocado dessa forma. A gente acaba deixando a palavra casamento no pejorativo, como algo ruim. E não pode ser dessa forma. Essa piadinha que eu fiz, a brincadeirinha do carro, justamente é para ilustrar isso que eu quero passar para vocês. A gente não pode pensar assim, nossa, então casamento, Rafael, é igual um carro ruim. Eu fiquei com ele, eu tenho que ficar até o final. Não posso passar para frente? Não, a gente não pode olhar para o casamento dessa forma. Se a gente já olha para o casamento dessa forma, assim a gente está condenado a viver uma vida realmente ruim, de desgraça. Mas quando a gente olha para o casamento como algo que vem da parte de Deus, o matrimônio da parte de Deus, a gente consegue viver feliz. Vai haver situações difíceis? Vai. Como todos os dias pode acontecer na nossa vida de ter situações difíceis. Mas é a forma como a gente enxerga, é a forma como a gente observa aquilo para nós que faz toda a diferença. Da forma como eu vejo, vai resultar na forma como eu vou fazer e, consequentemente, a forma como eu vou receber aquilo, os resultados daquilo. E a gente tem que parar um pouquinho de olhar para as coisas da nossa vida e principalmente para as coisas que Deus nos ensinou de forma negativa. Porque não é Deus que coloca o negativo para nós. É a gente que olha e fala assim, não, mas está tão difícil, está tão complicado, olha só. Mas quando a gente para e pensa e observa da forma como Deus ensinou, a gente vive melhor. A gente vai entender que muita coisa que acontece nos casamentos, que acontece nas famílias, que acontece na nossa sociedade, não foi Deus que foi lá e colocou. Foi a cabeça da gente que criou. Porque, num determinado momento, eu já não concordo mais com isso, o casamento não é dessa forma, o matrimônio não é isso, família não pode ser mais aquela tradicional, temos que quebrar isso. Não, 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 calma. A gente pode olhar para a família como Deus instituiu e seguir. É muito mais fácil. Aí você pode pensar assim, mas eu conheço famílias que não são as tradicionais e vivem muito bem. Mas se você for pegar lá no cerne, lá no centro daquela família, algum ponto está faltando. Algum ponto vai sobrecarregar. Eu, enquanto homem, a minha esposa, enquanto mulher, cada um tem a sua função. Se eu começo a desempenhar só as funções da minha esposa e ela não faz nada, isso vai me sobrecarregar. Se a minha esposa começa a cumprir todas as funções que eram para mim, vai sobrecarregar ela. Porque cada um tem a sua função. É como um time de futebol, é como uma equipe de trabalho, cada um tem a sua função. Como aqui na igreja, cada um tem a sua função. Se a gente pegar desde o pastor até a irmã ou irmão que fica na porta, cada um tem a sua função. Agora, se o pessoal da porta falar assim, não vou ficar mais na porta, não vou cuidar mais do louvor, não vou cuidar mais da projeção, não vou cuidar mais do café, não vou cuidar mais da limpeza, e fica só para um, vai sobrecarregar ele. A gente tem que aprender que a gente está dentro de uma equipe para poder trabalhar em conjunto, não trabalhar separado. Não pensar assim, olha, aconteceu maravilhas, o mérito é meu. Não, o
mérito é da equipe. Olha, o meu casamento foi muito bem por mérito meu. Não, é mérito seu e do seu cônjuge. No meu casamento foi por água abaixo. É por causa do outro. Não. A gente tem que pensar que são dois. É uma equipe. E ali essa equipe tem que trabalhar em conjunto. A gente tem que tomar muito cuidado com uma forma como a gente coloca as coisas, porque isso acaba também desagradando o coração de Deus. Quando a gente fala de casamento também, a gente vê que ele é uma instituição divina, e Deus colocou isso como uma união indissolúvel. Abra comigo lá em Mateus 19. A gente vai entender esses dois pontos, que é o indissolúvel e as exceções. Então, Mateus 19, versículos 5 e 6. O capítulo 19 inteiro, ele fala sobre a questão do divórcio. E aqui nesse capítulo a gente vai ver esses dois pontos que eu trouxe para os irmãos, que é sobre o casamento indissolúvel, uma união indissolúvel e as exceções. Mas veja lá no 5, e disse, perdão, irmãos, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Veja só, Deus já deixou aqui a forma como Ele vê que Ele quer que seja um matrimônio, como Ele quer que seja um casamento. Dessa forma Ele coloca uma união indissolúvel, que não pode ser quebrada, que não pode ser desfeita. Volta um pouquinho ali, um livro antes, em Malaquias, para a gente ler o capítulo 2 de Malaquias. Você vai voltar só um pouquinho na sua Bíblia. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 2, nós vamos ler o 14 e o 16. Foi fácil de achar? É bem facinho ali, porque é só um livrinho antes. O 14, versículo 2, versículo 14 e 15, fala assim, ó. Até 16, perdão. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Veja que ele coloca aqui, ó, matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E aí no 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Diante desses versículos que nós lemos, a gente entende que Deus ele não queria realmente o divórcio. Ele não queria a dissolução do casamento, que isso se acabasse, que as pessoas se casassem, se separassem. Não é isso que Deus tinha como projeto. Não é dessa forma. Mas aí a gente vai acabar lendo nos versículos seguintes que eu vou passar para os irmãos, que há as exceções. E que essas exceções aconteceram, e não foi porque o homem que foi lá e criou, falou, não, eu vou criar uma exceção para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não foi. A gente vai ver que essas exceções vêm da própria palavra de Deus. Por isso que a gente tem que seguir à risca o que está escrito na palavra de Deus, para a gente não começar a criar coisas e criar as nossas exceções. Porque é muito fácil. Ah, eu li isso aqui, mas na minha opinião, não é na nossa opinião. É naquilo que Deus está interpretando para nós. É naquilo que Deus está falando ao nosso coração. A gente tem que tomar esses cuidados, irmãos, porque o livro de Apocalipse fala que aquele que tirar alguma coisa deste livro ou acrescentar alguma coisa neste livro será condenado.
E a gente vê muita gente por aí, pegando um versículo, colocando a interpretação que ele acha que é, e aí ele ouviu uma voz que era da cabeça dele, e acha que é a voz de Deus. Aí vai lá na frente, ensina para um monte de gente a opinião dele, não o que Deus ensinou. Quando a gente vem aqui à frente, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Eu, pastor Giovanni, a gente toma muito esse cuidado. Claro que algumas vezes a gente coloca as nossas opiniões, mas diante do tema, não diante da palavra de Deus. Se você me perguntar a opinião sobre isso, eu tenho. Mas eu não vou seguir isso a partir da minha opinião. Eu vou seguir o que tem no estudo a partir da palavra de Deus. Porque daí eu não engano, eu não ensino errado. E tem que ser dessa forma. Muitas vezes as pessoas não separam o que é opinião do que é instrução de Deus. E quando a gente não separa a opinião da instrução de Deus, as coisas dão errado. Amém? Aí vamos agora ver as exceções. A Bíblia nos passa duas exceções para essa questão da união indissolúvel. Abre comigo lá em Mateus agora, no livro seguinte, vamos voltar lá no capítulo 19 também. Porque há algumas exceções na palavra de Deus enquanto a indissolubilidade. São concessões específicas, irmãos. São situações bem específicas daquilo que Deus passa para nós. Aqui no 19, versículo 9, é quando alguém trai o seu cônjuge, mantendo relações sexuais com outra pessoa. Então, lá no versículo 9. Vamos ler o 8, para a gente entender daí o contexto do 9 aqui. Então, 19, versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Veja só, não foi assim desde o começo, quando Deus instituiu. Versículo 9. Eu lhes digo, eu quem? Jesus Cristo. Que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, olha aqui a exceção, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então esta é uma das exceções. Lembra que eu falei para vocês que tem duas, e a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas veja só, lá no finalzinho do 8, mas não foi assim desde o princípio. Então Moisés permitiu para aquele povo que andava com ele naquela época? Sim, colocou aquilo como ensinamento. Você pode se separar, você pode se divorciar da sua mulher, do seu marido. Ele colocou, mas não foi assim desde o início. Por quê? Porque Deus ele não se agrada com isso. Porém, ele entende que há momentos em que isso é necessário. E aí ele próprio colocou essas exceções. Então guarda bem aquilo que eu falei agora há pouco. Não é o homem que colocou a exceção naquilo que Deus criou. Foi o próprio Senhor que colocou essas exceções. Porque mesmo tendo isso aqui, ele não ordena, se separe. Mas ele instrui, se caso houver a situação, aí está liberado para fazer. Segunda exceção. Abre comigo lá em 1 Coríntios agora. Um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios, capítulo 7. Lá no versículo 15. E essa segunda exceção que Deus nos traz é quando um descrente abandona ou separa-se do seu cônjuge. Então, olha só, capítulo 7, versículo 15. Diz assim: Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então vamos ler de novo para ficar bem claro. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Então veja que o capítulo de Coríntios, ele nos ensina isso, que
nesse momento, se um dos dois é descrente e ele sai, então a outra pessoa não precisa viver debaixo daquela escravidão, daquela servidão. Ele está liberado. Veja que são essas duas exceções. A primeira que Deus colocou para nós é no caso de imoralidade sexual. Ele quer que aconteça a separação? Não, porque ele se agrada mais do perdão e da reconciliação. Porém, se acontecer, de acordo com a palavra dele, está liberado, para que a pessoa possa continuar a sua caminhada, possa ter ali um novo relacionamento e viver debaixo do temor do Senhor. Porque também não adianta a gente pegar esses versículos e falar assim, então tá bom, aconteceu, ok, então eu estou liberado. Mas vou viver do meu jeito agora, eu vou fazer do meu jeito, tudo diferente. Não vou lá na igreja, não vou pegar a Bíblia. Não, aí você também está muito errado, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que viver então de acordo com o que está na palavra de Deus. Aconteceu? Aconteceu. Tem a permissão de Deus? Tenho. Então agora, se eu for ter um novo relacionamento, vai ser aqui, ó, do começo ao fim, debaixo do temor do Senhor. Aí vamos estar fazendo corretamente isso. Aí a gente vai estar seguindo realmente aquilo que a palavra de Deus quer que a gente faça. Mas se eu pego e falo, não precisa ser não, deixa eu fazer do meu jeito, e fecha a palavra de Deus diante dos meus olhos, aí Deus não vai se agradar. Agora, se você passou por isso e seguiu diante da palavra de Deus, Deus se agrada. Deus ele vai abençoar esse novo relacionamento. E aí a segunda exceção, que é quando o descrente se separa. Ele que toma a iniciativa. O outro, daí ele até coloca no meio do versículo, o irmão ou a irmã não precisa viver debaixo dessa servidão. Não precisa ficar lá agora preso, esperando. Claro que a gente tem que frisar bem isso. Deus ele se agrada do quê? Do perdão, da reconciliação. Porém, se não há realmente esse perdão, não há realmente essa reconciliação, não é possível, então há essa liberação para que o irmão possa, ou a irmã no caso, o irmão ou a irmã ele coloque, ele possa dar continuidade na vida dele e no novo relacionamento. Mas lembrando, debaixo do temor do Senhor. Não fazer de acordo com o que a pessoa pensa ou quer. E aí nós vamos para os tempos de ignorância, porque isso também fala muito para nós. Abre comigo em Atos 17. Só você voltar um pouquinho ali as páginas da sua Bíblia. Atos 17, a gente vai ler a partir do versículo 30. Quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que Deus ele ignora realmente os tempos da ignorância. Ele deixa de lado. Pode até parecer que é redundante, ignora a ignorância, mas realmente é isso que Deus faz. Muitas pessoas, elas se casam, mas só depois elas vão conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo que eu falo, de verdade, não de ouvir falar. Eu ouço falar de um tal de Jesus aí na televisão, quando passa alguém falando. Eu já vi alguém falando de Jesus perto lá de onde eu trabalho. Mas só ouviu falar, não conhece, não sabe quem que é esse Jesus, não sabe qual que é o poder dele, o que que ele faz. E aí olha só o que está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Vamos ler o 31 também. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas olha só, no passado Deus não levou em conta esse tempo de ignorância. E aí nesse momento a gente pega para o casamento também. Se a união dos dois aconteceu num tempo de ignorância, que eles não conheciam sobre a palavra de Deus, não sabiam daquilo que Deus queria para o casamento, esse entendimento do Senhor para a vida de duas pessoas, esse é um tempo de ignorância. E aí, no decorrer dos anos, esse casamento não deu certo. E acabou
acontecendo ali a separação, o divórcio. Como houve o tempo de ignorância, Deus para. Aí a pessoa foi para a igreja. Ela começou a entender. Ela não precisa voltar lá atrás, porque era tempo de ignorância. Aquilo que você aprendeu, qualquer coisa que você aprendeu na palavra de Deus, e que antes você entendia que era certo, mas a partir da palavra de Deus você viu que era errado, deixa lá. Ou vice-versa. Se você fez errado e quando chegou aqui viu que era certo, opa, deixa eu voltar também lá? Não, não precisa. Zera, está zerado ali agora. É dali para frente. Porque agora você tem o conhecimento de Deus. A partir de agora você está debaixo do temor do Senhor. E a partir de agora você vive aquilo que o Senhor Deus quer para a sua vida. E aí você vai ter uma vida plena. Porém, se conhecendo, lendo, sabendo que você está debaixo do temor de Deus, continua ainda tendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que não são do agrado do coração de Deus, aí tem que tomar muito cuidado. Porque o julgamento virá sobre as nossas vidas. Quando a gente faz algo sabendo que é errado, é pior se a gente não soubesse. Porque o tempo de ignorância está aqui no versículo. Ó. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. O que é essa ignorância? Esse não saber. Ah, eu não sabia. Então, beleza, agora você sabe. Agora você sabe o que Deus quer para a sua vida. Agora você sabe o que Deus quer que você faça. E você sabe o certo do errado. Eu sempre falo para meus alunos do primeiro ano, que tem 6 anos. Eu falo alguma coisa, eu falo assim, isso é certo ou errado. Eles levantam a mão, eu falei, tá vendo? Agora vocês sabem. Agora não adianta chegar no professor e falar que não sabia que isso era errado. Então vocês sabem que mentir é errado, sabem que bater no coleguinha é errado, sabem que gritar é errado, sabem que fazer tal coisa ou outra coisa é errado. Vocês sabem. Agora não tem mais desculpa. Mas quando você chega para alguém e fala, eu não sabia que isso era errado. Perdoa essa pessoa, porque ela estava no tempo da ignorância. Assim como Deus perdoou o seu tempo e o meu tempo de ignorância. Deus ele deixou de lado. Ó, a partir desse momento, o Rafael sabe. Então daqui para diante a gente vai conversar sério, tá, Rafael? Mas dali para trás, Rafael, tá liberado. Tudo que você fez que você não sabia. Para o casamento, Deus coloca da mesma forma. O tempo de ignorância parou ali. Agora você entende? Agora segue, continua. Por que ele fala isso? Abre comigo lá em Hebreus, está um pouquinho para frente ali, capítulo 8. No versículo 8, a gente vai ler o versículo, capítulo 8, perdão. Capítulo 8, a gente vai ler o 12. Capítulo 8, versículo 12. Olha só o que o Senhor fala para nós. Ele diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos repetir? Repete comigo, faz um favor assim. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que maravilhoso a gente ouvir isso da boca de Deus. Eu lhe perdoo. Eu perdoo os seus pecados. Eu perdoo o seu tempo de ignorância. E eu não me lembro mais deles. Está lá no mar do esquecimento. Agora, ó, acabou. Vamos fazer uma nova vida. Uma nova aliança. Por isso que Jesus veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E antes dele ser morto lá na cruz, quando ele levantou o cálice com os discípulos, ele disse, tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança. Deus ele está renovando a aliança dele conosco. Pecou? Peça perdão a Deus com sinceridade no coração. Já vai lá para o mar do esquecimento. E siga agora em direção ao Deus, debaixo do temor dele, sem cometer novamente. Ah, mas e se acontecer de cometer de novo? Peça perdão. E faça com que esse pecado deixe de existir na sua vida. Se é necessário pedir ajuda, peça. Peça ajuda, seja para alguém próximo, seja para algum pastor, seja para um amigo, seja para o próprio cônjuge, para um parente próximo, mas peça.
E coloque-se diante de Deus. Coloque a sua vida debaixo do temor do Senhor, para que não volte a fazer. E só para encerrar agora, irmãos, o nosso estudo, abra comigo lá em 2 Coríntios. Pode voltar um pouquinho ali a sua Bíblia. 2 Coríntios. A gente vai ler lá o versículo 5, capítulo 5. Eu estou trocando muito, capítulo por versículo, perdão. Capítulo 5, versículo 17. E olha só o que Deus também nos passa para cá, para a gente possa entender. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Continua o 18, ali só para a gente encerrar. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Deu para ficar bem claro o que Deus quer que a gente entenda sobre essa questão do casamento? Que Ele não quer essa separação, essa dissolução daquilo que Ele fez. É uma união indissolúvel, mas Ele coloca as exceções. Porque a gente não pode olhar para Deus como muitas pessoas querem nos mostrar. Que Deus é um homem ruim, sentado num trono, com um cajado na mão, dando cajadada em todo mundo e falando assim, todo mundo quietinho, é eu que mando, pronto, acabou. Se fosse assim, seria muito fácil para ele. Mas Deus não quer isso, porque Ele quer a obediência. Ele quer o nosso coração entregue. Ele não quer eu ali diante dEle para fazer bonito. Ele quer que eu esteja ali diante dEle com o meu coração, para que Ele olhe e fale assim, ó, Ele vem na minha presença, porque Ele me ama. Ele não vem por medo, Ele não vem porque todo mundo está fazendo, Ele não vem para sair bonito nas fotos, Ele não vem para sair bonito na televisão. Ele vem porque Ele me ama. Que seja assim no meu coração e no seu coração todos os dias da nossa vida. Que nós possamos nos aproximar do Senhor, não por medo e não para parecer, mas porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Vamos encerrar, eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que revelou a nós aquilo que o Senhor desejava para cada coração. Senhor Deus, que tudo aquilo, Pai, que eu passei aqui no estudo, que veio da Tua parte, Senhor Deus, aquilo, Senhor, Pai, que é minha opinião, Senhor Deus, isso seja colocado de lado, mas aquilo que foi proferido pela minha boca, que veio da Tua direção, que veio do Teu ensinamento, Senhor Deus, isso sim, fique gravado no coração dos meus irmãos e fique gravado no meu coração. Senhor Deus, que toda a Tua palavra, Pai, ela possa frutificar dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, que nessa manhã, Deus, nós tenhamos esse entendimento para todas as áreas da nossa vida. Que nós tenhamos esse entendimento, Senhor Deus, não apenas para casamento, para relacionamentos, mas nós tenhamos esse entendimento, Deus, tanto para a nossa vida pessoal, profissional, nos nossos relacionamentos, Senhor Deus, de amizade. Pai, no nome de Jesus. E que, Senhor Deus, tudo aquilo que nós viermos a fazer a partir de hoje, que nós ainda não tenhamos colocado o Senhor no centro dessas atividades, que nós venhamos a colocá-lo, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos erros, perdoa o nosso tempo de ignorância, assim como está na Tua palavra. Isso é algo, Deus, que ainda fazemos, que não Te agrada. Senhor Deus, que não está de acordo com os Teus ensinamentos. E que, Deus, nós não sabemos, que o Senhor venha nos revelar, Pai. Venha abrir os nossos olhos, arrancar as escamas, Pai, que impede que nós vejamos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Para que nós possamos, Senhor Deus, estar ali, caminhando lado a lado, seguindo, Pai, em direção à coroa da vida, que o Senhor tem prometido a todos aqueles que estarão juntos com o Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você recebeu um boletim, irmão?
Peço que você leve para casa, leia, fala sobre a porta estreita. Você também recebeu um boletim não, perdão, um envelope. Eu vou ler aqui, ó. O versículo de 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se você veio preparado com a sua oferta, eu convido os irmãos a trazerem aqui. Você que está em casa, que está nos acompanhando, fique também à vontade. Se você sente no seu coração de fazer a sua oferta, de trazer o dízimo, você fique na liberdade. Você tem aí agora na tela o QR Code, você tem a chave Pix, para que você possa fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, para que Deus derrame da tua graça sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento, pelas ofertas, pelos dízimos trazidos à tua casa. Senhor Deus, que o Senhor derrame da tua unção, da tua graça sobre a vida de cada um. Que o Senhor também abençoe, Senhor Deus, aqueles que não tiveram entendimento, para que eles possam vir, Senhor Deus, a compreender de forma correta o que o Senhor deseja, Pai, com esse ensinamento sobre o dízimo, sobre as ofertas. Para que as pessoas, Senhor Deus, parem de colocar, Deus, essas coisas na cabeça a respeito de dinheiro, sabendo, Pai, que o Senhor se agrada muito mais na obediência do nosso coração do que na quantidade, Senhor Deus, porque é isso que atrai o teu coração ao nosso, é a obediência. Que nós possamos voltar para as nossas casas, Senhor Deus, refletindo sobre a nossa obediência com o Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor nos leve para casa, guarde as nossas vidas, os nossos familiares, derrame, Senhor Deus, da tua unção sobre nós, e que hoje, Senhor Deus, nós possamos ter mais presença do Senhor em nossas vidas. Que tudo aquilo que nós viermos a fazer no dia de hoje, Senhor Deus, seja para glorificar o teu santo e doce nome. Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito e já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai realizar em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém? Estão todos convidados para estar conosco às 7 horas da noite. Creio que o pastor Giovanni já vai ter chego aqui em Umuarama, ele está num congresso. Ele mandou mensagem, era umas 9 horas, 8h30 mais ou menos, que ele já estava retornando. E à noite ele vai estar conosco. Eu faço convite a todos os irmãos. Vão na graça de Deus e um bom domingo a todos.